Poliana Rocha abriu o coração aos seguidores e revelou uma decisão especial envolvendo seus netos. Na última terça-feira 23, a influenciadora de 49 anos utilizou as redes sociais para participar de uma trend, compartilhando 5 curiosidades sobre sua vida pessoal. Entre os fatos revelados, a esposa de Leonardo contou que planeja fazer a primeira tatuagem de sua vida, um desenho pequeno com as iniciais de Maria Alice, de 5 anos, Maria Flor, de 3 e José Leonardo, de 1. As crianças são frutos do casamento de seu filho, Zé Felipe, com a influenciadora Virgínia Fonseca, ambos de 27 anos. Além da homenagem aos netos, Poliana surpreendeu ao confessar algumas particularidades, como o vício em uva verde, a dependência de uma agenda para organizar o cotidiano e o desejo de mudar o tom dos cabelos, deixando de lado o loiro intenso. A jornalista também revelou que possui uma sensibilidade aguçada desde os 7 anos, sendo capaz de pressentir acontecimentos, algo que, segundo ela, não lhe agrada muito. A relação de Poliana com os netos é um dos temas mais recorrentes em seu perfil. A vovó Poli, como é carinhosamente chamada, não esconde o entusiasmo ao dividir momentos de lazer com os pequenos, como o piquenique realizado em sua casa no último mês de fevereiro. Nas redes sociais, ela sempre reforça o carinho pela família. Em maio, durante o aniversário de Maria Alice, Poliana não poupou elogios à neta, descrevendo-a como um dos presentes mais preciosos que já recebeu na vida. É fascinante observar como, com o passar dos anos, a figura de Poliana Rocha deixou de ser apenas a esposa de um grande nome da música sertaneja, para se tornar uma entidade própria dentro do universo digital e do entretenimento brasileiro. Para quem acompanha a trajetória dela, é impossível não notar que estamos falando de uma mulher que, muito antes de ser a influenciadora que movimenta milhões de seguidores com suas dicas e o famoso bom dia diário, construiu uma base sólida através de muita resiliência e descrição. Poliana, nascida e criada em solo goiano, sempre teve uma ligação muito forte com suas raízes, mas foi o casamento com Leonardo, lá nos anos 90, que a colocou sob o holofote de uma maneira que ela talvez nem imaginasse na época. A história do casal é, como se sabe, marcada por altos e baixos, desafios públicos que foram superados com uma postura que muitos consideram admirável pela serenidade, e é justamente essa estabilidade emocional que ela transparece hoje, algo que não veio de graça, mas de um processo de amadurecimento que ela nunca hesitou em compartilhar com o público. Quando a gente olha para essa revelação sobre a primeira tatuagem, a gente percebe o quanto o eixo da vida da Poliana se deslocou para algo que é o seu maior tesouro, a família e especificamente os netos. O Zé Felipe, que ela criou ao lado de Leonardo, tornou-se um fenômeno da música e da internet. E o casamento dele com a Virgínia Fonseca acabou por criar uma das dinâmicas familiares mais observadas do Brasil. Mas a Poliana não é apenas a avó que aparece em vídeos divertidos. Ela é, na verdade, o pilar que sustenta essa estrutura, sendo a figura que equilibra as vontades e, principalmente, a que transborda carinho. É interessante notar que em uma carreira que passou por fases de exposição extrema e momentos de quase total recolhimento, ela soube usar as redes sociais não apenas como vitrine, mas como uma extensão do seu lar. A decisão de marcar na pele as iniciais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo é simbólica demais. Indica que ela chegou a um momento da vida onde o que realmente importa não são mais as polêmicas que cercaram sua juventude, ou a pressão de ser a esposa de um ídolo nacional, mas sim o legado que ela ajuda a nutrir. A trajetória dela até aqui foi marcada por transições muito interessantes. Poliana é formada em jornalismo, uma profissão que ela exerceu com seriedade, mas que acabou ficando em segundo plano quando a vida de influenciadora e a gestão da carreira do marido exigiram dedicação total. Muitos esquecem, mas ela foi fundamental na organização dos negócios da família, provando ser uma gestora nata por trás das câmeras. Essa faceta de organizada que ela confessa ser um traço de sua personalidade, e chegando a admitir a dependência de uma agenda para sobreviver ao caos do dia a dia, é o que explica o sucesso dela no gerenciamento de sua própria imagem. Não é sorte, é disciplina. É a mesma disciplina que a faz manter a rotina de exercícios, os cuidados com a beleza e, claro, a gestão dessa família que vive sob o escrutínio do público 24 horas por dia. Agora precisamos falar sobre esse lado mais místico, essa sensibilidade que ela menciona ter desde os 7 anos. Esse é, talvez, um dos pontos mais intrigantes da biografia da Poliana. Muitas vezes, o público associa a vida de famosos a uma superficialidade absoluta, mas Poliana sempre trouxe esse contraponto, uma espiritualidade que, segundo ela, muitas vezes é um fardo, por antecipar fatos que ela preferiria não saber. Isso humaniza a personagem.
Quando ela fala que pressentir acontecimentos não é algo que lhe agrada, ela se distancia daquela imagem de celebridade inalcançável, e se aproxima de qualquer pessoa comum que lida com suas próprias intuições e medos. Essa honestidade bruta, misturada com o glamour de sua vida atual, é o grande segredo do engajamento que ela consegue. Fazendo uma correlação com o passado, é notável como a Poliana de hoje é muito mais autêntica e dona de si do que a Poliana de 20 anos atrás. Antigamente ela vivia sob a sombra das escolhas do marido. Hoje ela é o sol em torno do qual a família gravita. A mudança no tom de cabelo que ela deseja fazer, o vício quase infantil em uva verde, a vontade de se tatuar aos quase 50 anos. Tudo isso mostra uma mulher que está em um processo de redescoberta constante. Ela não se sente presa a um padrão que a sociedade impôs a ela durante décadas. O fato de ela ter se tornado essa vovó Polly, tão presente, que organiza piqueniques e que coloca os netos como prioridade absoluta, mostra que ela entende que o tempo é cíclico e que, depois de ter criado o filho em meio à turbulência de uma carreira musical explosiva, ela agora tem a chance de viver a doçura da infância de uma forma muito mais consciente e serena. Na minha visão, a televisão brasileira e, mais especificamente, o modo como as celebridades se comportam hoje, deve muito a figuras como a Poliana. Ela não precisou de um roteiro mirabolante para conquistar o público, ela conquistou pela resiliência e pela transparência. Eu particularmente acho fascinante como ela consegue manter uma postura elegante mesmo quando o ambiente ao redor é caótico. Muitos poderiam criticar a superexposição da família, mas, analisando friamente, a Poliana age como uma espécie de âncora. Ela sabe que, no final do dia, a tatuagem com o nome dos netos terá muito mais peso na sua história do que qualquer manchete de revista de fofocas que já foi publicada sobre ela no passado. Sabe, o que mais me chama a atenção em todo esse cenário é a capacidade de reinvenção. Poliana Rocha poderia ter se acomodado, mas ela escolheu evoluir. O cenário das influenciadoras brasileiras é um campo de batalha, onde a obsolescência é rápida, mas ela conseguiu se fixar ali, sendo uma figura respeitada e, acima de tudo, querida. Esse movimento de tatuar as iniciais dos netos não é apenas uma homenagem, é um selo, uma marca de que ela venceu as batalhas pessoais que enfrentou e que agora está na fase de colher os frutos do amor que plantou. Quando ela diz que planeja mudar o loiro intenso, ela também sinaliza uma transição visual, uma vontade de ser vista de forma diferente, talvez mais madura, mais leve. É uma mulher que não tem medo de mudar, e é justamente essa lição que fica aqui. Não importa o que aconteceu nos bastidores, não importa as dificuldades enfrentadas lá atrás, o presente é um livro em branco onde ela tem total autonomia para escrever, ou melhor, desenhar o que quiser na própria pele. É uma trajetória bonita de se ver e, de certa forma, é reconfortante para o público, que vê nela um exemplo de alguém que, após tantas tempestades, encontrou seu porto seguro no sorriso dos netos e na paz de uma vida finalmente sob seu próprio comando. E aí, gente, eu sou o dono do canal e vim aqui pedir sua inscrição, pedir para você comentar. Por favor, né? Por favor, não vá embora sem deixar um like. O like, por favor. Se você não quer comentar, não tem problema, mas o like. Eu fico muito feliz quando eu atualizo a página e vejo que alguém curtiu, alguém comentou e se inscreveu. E se você comentar, eu dou uma resposta, eu dou um coraçãozinho, alguma coisa, porque eu estou sempre ativo aqui. Comenta aí para você ver se eu não faço isso.